Olá! Vamos começar uma revisão bem focada em alguns conceitos importantíssimos da criminologia. A ideia aqui é entender a diferença entre o crime que acontece de verdade e o que aparece nos números oficiais. E a gente já começa com a grande pergunta, né? Aquela que move boa parte dos estudos criminológicos. Será que os números oficiais, as estatísticas que a gente vê por aí, refletem a realidade da criminalidade? A resposta, para ser direto, é não. Existe um abismo entre o que acontece e o que é registrado. E é esse abismo que a gente precisa entender. Então, o nosso roteiro de estudo vai passar pela diferença entre realidade e registro. Vamos desvendar a famosa cifra negra e suas cores, entender o processo de criminalização e, no final, amarrar os conceitos-chave. Bom, para começar a entender as estatísticas, o primeiro passo é separar as coisas. Uma coisa é o total de crimes que de fato ocorreram. Outra, bem diferente, é o total de crimes que foram parar nos registros oficiais. A criminalidade real é, digamos, o quadro completo. É o todo. É cada infração que foi cometida, não importa se alguém ficou sabendo ou não. É o número bruto, a verdade nua e crua, sem nenhum filtro. Agora, do outro lado, a gente tem a criminalidade revelada. Ela também pode ser chamada de aparente ou registrada. E ela é só a pontinha do iceberg. São só aqueles crimes que, por algum motivo, chegaram ao conhecimento do Estado, da polícia, e que viraram a base para todas as estatísticas que a gente lê nos jornais. E aqui está a matemática da coisa, uma fórmula bem simples que define um conceito central. Se você pega a criminalidade real e subtrai a criminalidade revelada, o que sobra? O que sobra é um dos conceitos mais importantes da criminologia, a cifra negra. E é sobre ela que vamos falar agora. A cifra negra, ou dark number, como também é conhecida, é a grande chave para a gente entender por que as estatísticas criminais são, na verdade, bem imperfeitas. Então, o que é a cifra negra? É basicamente todo aquele volume de crimes que nunca chega aos ouvidos do Estado. Fica escondido. Isso acontece por causa de um fenômeno que a gente chama de efeito de funil. Pensa num funil. Muitos crimes entram pela boca larga, mas só alguns pinguinhos saem lá no final, no sistema de justiça. Tá, mas por que as pessoas não denunciam? Os motivos são vários, né? Às vezes é o medo de sofrer uma vingança do criminoso. Outras vezes é a vergonha, que é um fator muito forte, principalmente em crimes sexuais. Tem também a desconfiança no sistema, aquela sensação de não vai dar em nada. E claro, muitas vítimas simplesmente não querem ter que reviver todo o trauma de novo ao contar a história para a polícia. Só que a cifra negra não é uma coisa só. A criminologia foi além e começou a dividir esse crime oculto em diferentes cores, ou seja, em tipos. Cada cor representa um perfil diferente de crime e de criminoso que fica escondido. A primeira é a cifra dourada. O nome já dá uma pista, né? Estamos falando dos crimes da elite, os famosos crimes de colarinho branco. Pensar em lavagem de dinheiro, corrupção, sonegação fiscal. São crimes cometidos por gente com muito poder que se aproveita da sua influência para não ser pego. E o prejuízo, nesse caso, é para a sociedade inteira. Depois tem a cifra cinza, e essa é bem interessante. Aqui, o crime até chega na delegacia, a polícia investiga e descobre o autor, mas o caso morre ali. Ele não vira um processo na justiça. Por quê? Muitas vezes porque a vítima precisa autorizar o processo, o que a gente chama de representação, e acaba desistindo no meio do caminho. A cifra amarela é bem específica. Ela trata dos crimes cometidos pelos próprios agentes do Estado. Abuso de autoridade, violência policial, tortura. São casos que raramente são denunciados na corregedoria ou do Ministério Público, seja pelo medo que as pessoas têm de denunciar a polícia ou por esquemas de corrupção interna. A cifra verde, como o nome já diz, tem a ver com os crimes contra o meio ambiente. Desmatamento ilegal, poluição de rios, tráfico de animais silvestres, maus tratos, são crimes que muitas vezes nem são vistos como crimes pela população, ou que acontecem em lugares tão isolados que ninguém fica sabendo. E por último, a cifra rosa. Ela joga luz sobre os crimes que têm como pano de fundo o gênero e a orientação sexual. Aqui entram principalmente a violência doméstica contra a mulher, que a gente sabe que é absurdamente subnotificada, e também os crimes de ódio, a violência contra a comunidade LGBTQIA+P. Olha só, este quadro é perfeito para fixar a matéria. É um resumo direto ao ponto. Dourada, a criminalidade da elite. Cinza, aqueles casos que a justiça filtra. Amarela, o abuso dos agentes do Estado. Verde, os crimes ambientais. E rosa, a violência de gênero e os crimes de ódio.
Saber associar cada cor ao seu tipo de crime é essencial. Ok, a gente já entendeu que os crimes são mal medidos. Mas e antes disso? Como é que uma atitude qualquer se transforma em crime aos olhos da lei e da sociedade? É isso que o processo de criminalização explica. Esse processo funciona em 3 estágios, 3 momentos bem definidos. O primeiro é a criminalização primária. É quando o Poder Legislativo cria a lei e diz, a partir de agora, fazer tal coisa é crime. O segundo é a criminalização secundária. É quando a polícia e o judiciário pegam esta lei e aplicam em pessoas de verdade. E o terceiro, a criminalização terciária, é o que acontece depois da condenação. A pessoa entra no sistema prisional e ganha um estigma da sociedade. A diferença entre a primária e a secundária é a chave de tudo. A primária é abstrata, ela vale para todo mundo, é a regra do jogo. Já a secundária é concreta e, mais importante, seletiva. Ela não pega todo mundo que quebra a regra, ela escolhe quem vai ser o alvo do sistema penal. Uma fase cria o programa, a outra roda o programa e quase nunca roda para todo mundo igual. E a terceira fase, a terciária, é sobre as consequências da condenação. É o processo de estigmatização. A pessoa não só cumpre sua pena, mas ela internaliza a cultura da prisão e passa a carregar um rótulo de criminoso aqui fora. E esse rótulo torna a vida dela, a reintegração na sociedade, algo extremamente difícil. E fica aqui um alerta importante para a hora do estudo, hein? Essa história de seletividade do sistema, de estigma, de criminalização terciária, isso cai muito em prova. É um tema quente na criminologia e os examinadores adoram cobrar. Para a gente fechar, vamos só reforçar alguns pontos críticos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Presta muita atenção nisso aqui. É um erro clássico de prova confundir processo de criminalização, que é sobre quem comete o crime, com processo de vitimização, que é sobre quem sofre o crime. O examinador adora criar pegadinhas com isso. É fundamental ter a diferença entre os dois bem clara na cabeça. E para terminar, fica essa reflexão que amarra tudo que a gente conversou. Se a lei, no papel, é para todos, mas na prática ela escolhe seus alvos, o que isso nos diz sobre como a justiça realmente funciona? Pensar sobre isso é entender a essência do debate criminológico.